Bom, nós vamos conversar agora com o presidente da FCA, a Fiat Chrysler Automóveis para a América Latina, o Antônio Filosa, que tem uma série de informações aí para passar sobre a situação das fábricas no Brasil, né, da Fiat, da Chrysler. Ô Filosa, primeiro boa tarde, é um prazer ter você aqui no Alerta Super novamente. Boa tarde, boa tarde. Está conosco nessa entrevista também o Raimundo Couto. Raimundo, boa tarde. Ótimo. Prazer. Boa tarde, Filosa. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Sapia. Ô Boa Filosa, tarde. me diga uma coisa, a Fiat foi uma das primeiras indústrias a decidirem pelo fechamento das fábricas. Como é que está essa situação? Até porque vocês decidiram que pelo menos até o dia 21 de abril vai ficar tudo fechado, né? São previsões que a gente tem que ter, e a gente fica nessa situação, muitas pessoas, muitas indústrias, o povo brasileiro em geral, sem ter uma definição. Continua com essa perspectiva? Sim, nós fechamos todas as fábricas que temos na América Latina. Isso foi a semana passada e claramente para nós isso gera um impacto muito importante, mas a decisão era óbvia e devida por os problemas que estavam crescendo, seja no Brasil, seja na Argentina, relacionados ao coronavírus. A saúde das pessoas, das famílias de nossos funcionários, ela apresenta para nós o valor mais importante. Então, naquele momento, decidimos atuar com o fechamento e a paralisação de todas as fábricas. Isso significa que na América Latina nós agora temos 26 mil funcionários diretos e 11 mil indiretos de serviços, então quase 40 mil funcionários que nesse momento estão em casa se protegendo da pandemia do coronavírus. A Fiat incluiu nesse fechamento também um amplo programa social de ajuda para combater a disseminação da doença. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que a Fiat está ajudando e colaborando. Ótimo. Não, a verdade é que passamos 2 semanas de planejamento, falando um pouco com todas as instituições, incluindo o governo, a equipe do governo de Minas Gerais, de Pernambuco, onde temos a fábrica da Jeep, assim como federal. E decidimos de entender, de atuar com projetos que poderiam representar a nossa contribuição para a sociedade, né? No final, como empresas, nós somos uma razão social, então a sociedade ela é o primeiro stakeholder que temos que servir. Com isso, começamos um plano de suporte que inclui várias ações. Entre elas, junto com a Prefeitura de Betim, vamos a instaurar e implementar um hospital de campanha para a Covid-19 no Fiat Club. Nós cedemos uma área de 1.500 metros quadrados que, junto com a Prefeitura de Betim, será preparada para ter um hospital de até 200 leitos com equipamentos de atendimento básico e todas os armários e que é preciso para isso, né? A mesma coisa fizemos em Pernambuco. Lá nós temos um UPAE nossa na cidade de Goiânia, 60 quilômetros de Recife, e também aquilo virou ou vai virar um hospital de campanha para 100 leitos para a população de lá. Também nós temos 1.500 engenheiros em Betim, então entendemos o que poderíamos fazer com tanta competência e eles apresentaram um projeto que estamos implementando de convertir todas as impressoras 3D que temos no nosso processo para construir os chamados plastic shields, ou aquelas máscaras de plástico. Sim. Que são úteis para a equipe médica de frente. Também iremos produzir durante 3 meses e doar para os governos. Se necessário, podemos produzir mais. Formamos, inclusive, 18 técnicos da Fiat e da Jeep para ser manutentores, então para dar manutenção aos equipamentos de respiração, de ventilação, que nesse momento estão alguns deles parados. E ontem, por exemplo, o primeiro equipamento chegou na fábrica de Betim e hoje estamos dando manutenção a ele. Junto com isso,
Estamos dando algumas doações, entre elas máscaras de proteção, álcool em gel, como dado de uso de até 150 veículos, assim como macacões e outros elementos de proteção individual. Representa a nossa contribuição no nosso pequeno para que se sume a outras e vire uma resposta eficaz contra a pandemia. Com certeza. Raimundo? Boa tarde, Filosa, tudo bem? Filosa. Boa tarde, Raimundo, tudo bem e você? Muito obrigado. Ontem e semana retrasada, Filosa, dois fabricantes promoveram na impossibilidade, né, de um evento físico, né, dada a situação que nós estamos vivendo com a pandemia, promoveram o lançamento virtual de seus produtos, de dois produtos, mantendo aí o cronograma, né, de lançamento desses carros de picape. Você tem, assim, a FCA, em relação à nova estrada, que já estava tudo pronto para poder ser lançado agora, no próximo dia 7 de abril, alguma estratégia de lançamento virtual desse produto para poder mostrar e aproveitar a oportunidade de trazer uma mensagem à comunidade, aos consumidores? Veja bem, cada competidor nosso, ele tomou decisões específicas, pessoalmente respeito todas elas. No caso da nova estrada que está pronta, acho que vocês viram as fotos publicadas, carro verdadeiramente, na nossa opinião, é maravilhoso, extremamente funcional e que a imprensa recebeu muito bem. Nós fizemos todo o investimento, o carro está pronto e a gente tinha previsto lançar ele em abril. Obviamente o lançamento foi cancelado por efeito da cada vez mais severa situação devido ao Covid-19 e nesse momento a gente não pretende lançar o carro até que as coisas virarem em um grau de normalidade. Então vamos esperar talvez 2 meses para voltar àquilo que era o nosso plano originário. Certo. Muito obrigado. O presidente da FCA conversando conosco, eu gostaria de saber do senhor a respeito, voltando a falar dos funcionários de todas as fábricas, são 30 mil, podemos colocar 20, quase 30 mil empregos diretos. Existe alguma possibilidade de demissão no momento? Olha, claramente essa é a preocupação principal dos nossos colegas e também a nossa, né? Quero falar que iremos a trabalhar para evitar essa oportunidade até o máximo. Sempre essa é uma medida de última, digamos, definição e a gente quer evitar e vamos trabalhar para que isso seja possível de evitar ao máximo, pelo menos mitigar. O que precisamos fazer veja bem, o mercado em março, na segunda metade de março, ele caiu em 90%. Temos 96% das nossas concessionárias no país fechadas, por óbvias razões, e deve ficar fechada mesmo, porque a saúde é a primeira coisa para todos e também para eles. O que quero falar é que, tendo caído tanto o mercado assim, a gente deverá pensar também para preservar o máximo os empregos, há algum tipo de esquema de flexibilidade da produção. A gente sabe que a demanda vai se recuperar no ano que vem seguramente, até o final do ano um pouco, mas sabemos que esse ano vai ser extremamente severo, extremamente difícil, então precisamos entender que tipo de ferramentas temos para transformar a nossa realidade de produção na mais flexível possível. Nesse momento, me parece que o governo está trabalhando numa medida provisória exatamente sobre o trabalho que poderia introduzir alguma ferramenta de flexibilidade. Vamos estudar o texto e vamos entender quais dessas ferramentas se aplicam no caso nosso. Eu acho que os empregos, o nosso desejo é preservar o máximo deles no mundo ideal todos, por isso acho que essas ferramentas são necessárias e deveremos entender como elas podem ser aplicadas. No final, se todo mundo faz um pequeno sacrifício, a gente salva o bem de todos. Antônio Filosa, presidente da Fiat Chrysler Automóveis, o senhor deve estar tendo contato quase que diário com parentes, familiares e amigos lá na Itália. Eu gostaria de saber do senhor, como cidadão, aonde é que a Itália errou
e se o Brasil está errando ou se está num caminho melhor do que a Itália nessa crise, presidente? Olha, como você sabe, sou italiano, então toda a minha família de origem está na Itália e claramente falo com minha mãe, minha irmã e todos eles uma ou duas vezes por dia. A situação é dramática, é difícil, parece que agora está começando a melhorar e que, sinceramente, espero que seja assim e nada, mas ainda precisa de algumas semanas para que a atenção dos italianos e do governo o italiano ela possa, digamos, ser atuar de uma forma um pouco menor como restrições. Todo mundo está em casa lá, todo mundo está sendo muito rigoroso, muito disciplinado em ficar em casa, isso está ajudando, espero que acelere. Itália, ela, não sei se teve algum erro real, a verdade é que essa epidemia ou pandemia ninguém nunca previu e ninguém nunca se encontrou na situação de dever combater ela. Eu acho que a Itália chegou basicamente segunda cronologicamente como epicentro da pandemia depois da China. Me parece que a China, em 28 dias depois do primeiro caso, ela promoveu medidas de restrição efetivas. No caso da Itália, esses 28 dias passaram um pouco, passaram de 10 ou 15 dias, o que claramente faz muita diferença, mas não podemos falar de erro porque verdadeiramente é algo tão inesperado e de tamanho tão enorme que é difícil ter controle de todas as variáveis do caso. E o Brasil, a gente inclusive ontem estava estudando isso, assim como a China em 28 dias, por exemplo, fechou todas as montadoras, Sim. No Brasil todas as montadoras fecharam exatamente 28 dias depois do primeiro caso registrado. É uma coincidência incrível, mas é o mesmo timing. Então, talvez o Brasil esteja aproveitando-se do feito que, como timing, como cronograma, foi o último dos grandes países empatados. E isso, no final, uma pequena grande vantagem que, se as coisas são feitas de uma forma tempestiva e rápida, vira uma grande vantagem no meio prazo. Então, digamos, o primeiro dado que tenho é que, como timing, o Brasil, em relação ao fechamento das atividades produtivas, por exemplo, das montadoras, foi tão rápido como a China. A China, nesse momento, é um exemplo de gestão da crise. Com isso, não quero falar que na Itália teve erros. De verdade, todo mundo está trabalhando de uma forma incrível no país europeu, em todos eles, de verdade, para contra-atacar um inimigo indesejado e incrivelmente forte, e com isso torço que o Brasil, mas também a Itália e todos os países que estão sendo fustigados por isso possam sair rapidamente da crise. Presidente Antônio Filosa, nós estamos vivendo em uma guerra. E a última guerra que nós tivemos foi a Segunda Guerra Mundial, onde a Itália, o país de onde o senhor vem, saiu destroçado. E nesse momento da guerra, do fim da guerra, a Fiat surgiu como uma empresa que liderou a reconstrução. O senhor acredita que a Fiat pode ajudar o Brasil nessa reconstrução, principalmente econômica, que é o grande problema que nós vamos passar depois desse vírus? O que você tocou agora é algo muito importante, não? Essa é uma guerra de dois grandes momentos, né? O primeiro momento é uma guerra que se refere à saúde, que claramente é a coisa mais importante do homem, não é? Então, agora todas as atenções devem ser focalizadas em sair com menos danos possíveis e no tempo mais rápido possível dessa guerra difícil que é pela saúde dos brasileiros e das brasileiras. Logo depois começará uma segunda guerra, que é a guerra contra uma contração da economia que é inevitável, né? Também porque o Brasil é uma das 20 economias maiores do mundo, é altamente conectado com todas as demais, é globalizado, então
independentemente do que vai acontecer no território brasileiro, também os problemas dos demais países virarão problemas, inclusive, da nossa economia. No primeiro momento da guerra pela saúde, como você viu, a Fiat FCA está tentando dar uma pequena contribuição para aliviar os problemas, esperamos, gerenciáveis e menores, que algumas, esperamos, não muitas famílias brasileiras, infelizmente, terão. Quando se voltará depois a batalhar para a economia, que é muito importante, mas nesse momento não tem a mesma prioridade da saúde, a gente vai ver que tipo de contra-ataque podemos dar. Do nosso lado, temos a firme intenção de manter o nosso plano de investimentos. Sim. Isso está mantido, embora algumas recalendarizações, algumas postergações serão necessárias, mas não mais que um ano, né? Então a gente tinha pensado em um plano que ia de 2018 até 2024 e a gente agora está pensando de 2018 até 2025. Isso já é um sinal forte que demonstra que, com todos os problemas, nós acreditamos fortissimamente no Brasil e na América Latina. Depois vamos ver. Agora, o que posso falar, você mencionou um antecedente histórico importante. O período economicamente melhor pela Itália foram 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. A Itália saiu destruída da Segunda Guerra Mundial, de norte a sul. Muitas cidades foram bombardeadas e claramente teve, infelizmente, milhões de vítimas, mas quando tocou o fundo e depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela terminou, os italianos voltaram a trabalhar como sabem fazer, focalizaram no renascimento e ressurgiram. Eu acho que, primeiro, tenho certeza e espero que essa crise não vai ter o tamanho da guerra como teve na Itália. Espero que seja muito, mas muito menor. Os brasileiros, todo mundo, sabemos quanto criativos, proativos e tenazes são. Tenho certeza que a crise econômica vai chegar, mas todo mundo, fazendo pequenos sacrifícios individuais, vai a promover uma retomada econômica, espero, ainda mais forte do que se está prevendo. Presidente Antônio Filosa, para finalizar o nosso bate-papo, sei que o senhor tem uma reunião daqui a pouquinho. Tem muitas pessoas que estão trabalhando, que são necessárias, o pessoal da imprensa, segurança pública, o pessoal da área médica, muita gente que tem a necessidade do trabalho. A minha pergunta é o seguinte: eu tenho um veículo da marca Fiat e meu veículo quebrou por algum problema, algumas oficinas estão trabalhando, eu consigo comprar peças da Fiat pela internet, porque a maioria dos funcionários, como o senhor disse, estão fechadas. Sim, temos 96% das concessionárias fechadas, mas como assistência técnica temos quase 40% delas dando assistência técnica. A gente pretende gerenciar todos os casos como o que você está mencionando de uma forma eficaz e eficiente para evitar que clientes como vocês fiquem sem atendimento. Nesse momento estamos alinhando os nossos processos de assistência técnica e as concessionárias que estão dando isso, primeiro para servir com prioridade absoluta profissionais, por exemplo, de equipes de saúde ou médicas que estão usando os carros deles para transporte de equipamento, para transporte pessoal, para ir ao hospital ou à casa de um doente, e às vezes até para transporte de pessoas com problemas de saúde. Estes seguramente ficarão atendidos de uma forma prioritária, mas a gente quer atender todos. Então, vocês podem nos acionar, assim como todos os clientes, e a gente vai fazer de tudo com as limitações que essa época tem para evitar insatisfações ou até casos de impossibilidade de usar o veículo. Tá certo. Presidente Antônio Filosa, eu queria agradecer a sua participação aqui no Alerta Super. Desejo ao senhor que todos nós desejamos, né? Não só o senhor, mas a todos, que isso passe rápido, que a Fiat volte forte para ajudar o Brasil nesse problema, que já está ajudando no problema do vírus, e consiga ajudar também no problema econômico. Queria agradecer ao Raimundo Couto a participação aqui.
Eu que agradeço a oportunidade, Filosa, agradeço a oportunidade, Sapir, e desejo também, da mesma forma que o Sapir, que atravessemos logo essa turbulência e saímos lá na frente muito mais fortes e muito mais unidos. Ótimo, um abraço a todos os ouvintes e agradeço a oportunidade de ter trocado as ideias com vocês. Bom trabalho, porque o trabalho de vocês agora é ainda mais importante que sempre foi, então muita sorte nesse momento difícil.